Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa mais uma edição do Ceará em Pauta aqui pela Nossa Sertão TV. E toda semana discutindo política, resultado das eleições e também o futuro, mas também o presente. Estou recebendo o contador, empresário João Paulino. João, que já participou de campanhas políticas, sobretudo na coordenação, no município de Xeramobim, aqui na região do Sertão Central Cearense. Bastante experiente, conhecedor também. E é com ele que a gente conversa na edição de hoje do Ceará em Pauta. João Paulino, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Ceará em Pauta. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade de poder estar aqui no Ceará em Pauta falando sobre política, que é uma coisa importante na vida das pessoas. As pessoas deveriam sempre falar em política antes, durante e depois das eleições. E estou aqui à sua disposição para que possamos aqui fazer um bate-papo interessante sobre o cenário político atual no município, no estado e no país. A gente costuma dizer que a nossa cobertura não acabou, né? Não ficou por aqui. O resultado também das eleições é importante que a gente analise cada um deles, e esse ano não foi diferente. As eleições de 2020, de fato, trouxe alguns pontos históricos, alguns dados também históricos, alguns números, de certo modo, também históricos, e merece a nossa avaliação. Mas, João, vamos começar pela sua atuação política, e eu queria que você analisasse o rescaldo de todo esse pleito eleitoral. Você esteve na coordenação da campanha do Pedro Coelho, que é do Partido dos Trabalhadores. O Pedro não conseguiu vitória no município de Xeramobim, quem ganhou foi Cirilo Pimenta, do PDT, e o atual prefeito Clébio Pavone também se manteve no pleito até o dia 15, evidentemente concorreu, mas também não conseguiu, ficou em segundo lugar, o Pedro em terceiro, e em quarto lugar o Marcos Rogério, do PROS, Partido Republicano e da Ordem Social, mais atrelado à ala ali de Capitão Wagner, enfim, os outros três da base do governo do estado do Ceará. Mas, João, é de se esperar também é de se comentar também nos bastidores que vocês já tinham pesquisa em mãos, já tinham conhecimento praticamente do resultado dessas eleições, mas o que de fato levou vocês a permanecerem até o fim, e como é que você se sente hoje diante desse resultado? Foi uma surpresa para você ou não? Fabiano, a eleição de 2020 em Xeramobim, ela é uma eleição diferente da maioria das eleições que nós havíamos tido anteriormente. As eleições de Xeramobim, desde 1992, elas vêm se dando sempre numa disputa polarizada sempre entre dois candidatos. Todas as eleições de 92 até 2016, nós tivemos sempre dois candidatos. Algumas que começaram com mais de dois, terminaram com dois candidatos. A eleição de 2020, ela foi diferente das demais com relação a essa questão do número de candidatos. Pela primeira vez nós tivemos, depois de 1988, 4 candidaturas e 3 candidaturas assim com bastante com possibilidades, inclusive, de ganhar e disputar a eleição. Mas essas candidaturas elas foram se colocando ao longo do ano de 2019, e entraram no ano de 2020. Nós chegamos a ter 6 ou 7 pré-candidatos que culminaram no final com as 4 pré-candidaturas de Cirilo, Clébio, Pedro e do Marcos Rogério. Quando chegamos ali para a reta final do período de convenções, que a chapa Cirilo Pimenta recebeu o Edmilson como candidato a vice, ficou muito claro que era uma chapa muito forte para disputar a eleição. 2 ex-prefeitos. 2 ex-prefeitos. O ex-prefeito Edmilson é uma liderança muito respeitada no município. O ex-prefeito Cirilo Pimenta também um político com larga folha de serviços prestados ao município e ao estado do Ceará, e ficou muito claro ali que era uma chapa muito forte do ponto de vista político para disputar a eleição. João, depois que houve essa junção, vocês chegaram a fazer alguma pesquisa interna? Fizemos. Nós, durante todo esse período de 2019 e 2020, a gente sempre trabalhou fazendo pesquisas internas e fazendo avaliações constantes do quadro eleitoral. E vocês sentiram esse impacto da chegada deles? Sentimos, sim. As pesquisas davam um percentual. O Cirilo Pimenta sempre teve ali com um percentual na frente dos demais candidatos, mas quando entrou a candidatura do Edmilson como vice,
ela teve um crescimento substancial. Ela praticamente dobrou a pontuação que tinha, e isso tornou muito difícil para que os outros candidatos separados conseguissem disputar a eleição em condições de ganhar a eleição. E as pessoas perguntam, mas por que mantiveram as candidaturas? Porque as candidaturas, e principalmente a candidatura do Pedro, que era a candidatura ao qual a gente estava votando e estava ajudando na coordenação, era uma candidatura que ela tinha uma representação. O Pedro não era candidato só para ganhar a eleição ou o único objetivo de ganhar a prefeitura. É óbvio que quando você se candidata pensando em ganhar a eleição. Mas a candidatura do Pedro tinha muito mais o efeito pedagógico de, pela primeira vez, se fazer uma campanha discutindo programa de governo. Foi a eleição, você pode pesquisar, pode verificar, foi a eleição em que mais se discutiu o programa de governo, em que mais se discutiu propostas para a gestão pública. Foi uma eleição em que você tem um candidato jovem, com 30 e poucos anos, um médico que nunca havia sido candidato, uma professora que nunca havia sido candidata, e que entra no cenário político e que disputam a eleição sem nenhum dia, em nenhum momento, em nenhum pronunciamento, em nenhuma fala, fazer qualquer ataque aos adversários. Em nenhum momento você vai encontrar, você pode buscar nas redes sociais, nas entrevistas, nas reuniões, as falas dos nossos candidatos. Em momento nenhum, isso é uma coisa muito difícil na política, num momento ou no outro, no sabor da campanha, às vezes você perde um pouco a linha ali e acaba sendo mais duro, mas o Pedro e a Tassiane se conduziram de forma exemplar nessa eleição, sendo propositivo o tempo inteiro. E essa candidatura do Pedro, ela tinha também esse objetivo de inserir a juventude nesse contexto da política local, de apresentar uma alternativa diferente do que nós já conhecíamos, né? O Cirilo já havia sido prefeito de Quixeramobim por 3 oportunidades, o Clébio estava na gestão, como continua até hoje, num mandato, e o Pedro era uma alternativa diferente do passado e do presente, que a gente colocava como uma alternativa de futuro para a política do Quixeramobim, e o que acabou se concretizando. A votação do Pedro diante, né, das estruturas de poder que nós enfrentamos, pelo resultado que ele obteve, foi um resultado extremamente importante e que deixou o Pedro e a Tassiane e o grupo que acompanhou aquela numa posição muito confortável com relação à política de Quixeramobim, principalmente para o futuro da política de Quixeramobim. Bom, com relação a essa situação, como é que você imagina agora o futuro político do grupo de vocês, João? E como é que está o seu relacionamento também com o Dr. Rômulo Coelho, o próprio Pedro, depois da campanha, né? Vocês já chegaram a se reunir, avaliar, já traçaram alguma coisa para 2021? Nós estivemos muito próximos antes da eleição, durante todo o ano de 2019 e de 2020, e terminada a eleição, a gente se reuniu, e isso é comum, para fazer uma avaliação dos resultados, né? E o grupo político, agora liderado pelo Pedro Coelho, mais a gente que demos a nossa contribuição, mais o PT, mais o Tasso Borges, a gente entende que esse grupo político, diante da representatividade que teve, deve permanecer unido, deve continuar discutindo a política do Quixeramobim, deve continuar dando contribuição nesse processo político, principalmente porque, como eu acabei de dizer, nós fomos um grupo muito propositivo, né? A gente tem muito boas ideias, né? Nós discutimos muitas alternativas para o município de Quixeramobim e a gente tem interesse de permanecer dando essa contribuição ao processo político de Quixeramobim, todos juntos, como estivemos durante a eleição. Esse resultado não lhe tira da política? Não, pelo contrário. Eu digo muito, o processo político, você precisa entender, quando você se coloca se insere dentro da política, você precisa entender a vontade do povo. Cada eleição, eu costumo dizer que ela é um cenário e ela se desenvolve dentro de um cenário e com uma tendência. Se nós tivemos, por exemplo, na eleição de 2016 e na eleição de 2018, um cenário de um desejo muito grande de mudança, e essa mudança aconteceu no país inteiro, você pode olhar no Brasil inteiro, no Ceará, por exemplo, na eleição de 2016, quase nenhum prefeito conseguiu se reeleger.
Ou seja, o povo vinha com desejo de mudança muito forte. O cenário de 2018 foi da mesma forma. Você veja, de repente apareceu um candidato que quase não era conhecido na classe política e nem no país e ganha a presidência da República disputando a eleição com os principais partidos, candidatos já bastante conhecidos, candidatos experientes, grandes partidos da política brasileira, exatamente por conta desse cenário e dessa tendência das eleições de 2016 e de 2018. Já a eleição de 2020, ela se dá num cenário de muita radicalização política, né? Nós estamos vivendo, tirando, por exemplo, do que antecedeu ao movimento de 1964, eu não recordo de nenhum movimento de radicalização política tão forte como o que nós estamos tendo agora. Você fala radicalização como, João? Radicalização... No sentido de ou é PT, ou é Bolsonaro, é a ou é radicalização da velha discussão de esquerda e de direita, a radicalização ao ponto, por exemplo, do negacionismo de determinadas coisas, ao ponto, por exemplo, do extremismo das ideias, né? E isso, quando isso ocorre, a gente percebe que quando isso acontece na política, esse radicalismo muito forte, o eleitor tende a buscar uma certa experiência e um caminho mais ao centro, ali um caminho mais ao meio, e isso aconteceu no Brasil inteiro. Talvez por isso se destaque aí MDB. Por isso se destaca MDB, por isso se destaca o DEM, o PP, o PRO-PSDB, né? E também os políticos, você vê, por exemplo, alguns políticos que já tinham experiência, que já tinham sido experimentados. Você olha, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes já havia sido testado, já havia... De repente, nesse cenário de muito radicalismo, as pessoas não querem arriscar. E aí acaba que caminha para candidatos mais experientes um pouco e que representa até uma certa margem de segurança do ponto de vista do eleitor para aquele momento, né? Eu acho que foi assim que se desempenhou a eleição aqui no município, que é muito parecido com o cenário do país inteiro, com algumas alterações muito pequenas. João, você falava da questão da renovação, por exemplo, aqui, só para concluir a sua linha de raciocínio, dos dois maiores colégios eleitorais, Quixerambi e Quixadá, os dois prefeitos não conseguiram a reeleição, que foi o Hilário em Quixadá e o Cléber Pavone em Quixerambi, né? Se eu não me engano, acho que mais 3 prefeitos na região também não chegaram a obter a reeleição, mas um número bem menor em relação à eleição passada, quando a gente teve aquela mudança, né, significativa de prefeitos. Mas é interessante, Fabiano, com o advento da... Agora, a diferença de Quixadá é porque o Ricardo nunca foi prefeito, né? Então, no caso, lá optou, na realidade, por uma nova figura na política. Diferente de Quixerambi, que retornou um ex-prefeito. O advento da reeleição, que começa em 1998, quando o Congresso aprovou a emenda que permitiu a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a tendência durante um tempo, e isso se observou na política do país inteiro, é que os candidatos à reeleição do Poder Executivo, no exercício do cargo que a lei permitiu, por exemplo, o presidente da República, no exercício do cargo de presidente, ser candidato a presidente de novo. O governador, no exercício do cargo de governador, ser candidato a governador de novo. E o prefeito, no exercício do cargo de prefeito, poder ser reeleito, ser candidato a prefeito, dirigindo a própria prefeitura. Num primeiro momento, o que se observou disso é que, fatalmente, a grande maioria dos que buscavam a reeleição conseguiam se reeleger. Xeramubim, por exemplo, se você observar, o primeiro prefeito que teve direito à reeleição foi Cirilo Pimenta. Ganhou a eleição de 96 e foi reeleito em 2000. Depois o ex-prefeito Edmilson ganhou a eleição de 2004 e foi reeleito em 2008. O que se observa agora, de uns 10 anos para cá, é que o advento da reeleição não é mais uma coisa assim, quase que automática, não. Se você olhar, o ex-prefeito Cirilo Pimenta tentou a reeleição em 2016 e não conseguiu, e o ex-prefeito, e o atual prefeito Cléber tentou a reeleição e também não conseguiu. Então isso significa o quê? O eleitor, ele está cada dia mais exigente com a qualidade dos políticos que ele coloca para governar. Se você olhar, por exemplo, nós nunca tínhamos tido uma renovação no Poder Legislativo do tamanho... Eu já ia chegar lá. Do tamanho da que nós tivemos esse ano. Sim. O que é isso? É
o eleitor hoje tem mecanismos muito mais eficazes, muito mais eficientes de acompanhamento daquele político em que ele vota. Eu estava dizendo outro dia que as pessoas, eu cansei de ouvir durante essa eleição, durante a campanha, as pessoas dizendo assim: João, o povo está muito distante, o povo está muito frio, é como se o povo não estivesse acompanhando a eleição, mas não é bem assim. Né? Por conta da pandemia, por conta do modelo e do formato da eleição de 2020, as pessoas não eram no mesmo formato, mas o eleitor estava atento, o eleitor estava acompanhando, o eleitor ouviu, o eleitor escutou e o eleitor participou da maneira dele, da forma dele. O que está acontecendo agora é que, por conta dessa integração do eleitor ao processo político, cada vez mais nós temos eleitores integrados no processo político. O eleitor está deixando para decidir o voto muito em cima da eleição. Ele acompanha, porque agora ele tem mecanismos. As redes sociais, por exemplo, são mecanismos extremamente eficazes de acompanhamento do comportamento político dos candidatos e dos governantes. Então, o que acontece? Se você olhar, por exemplo, hoje a grande grita em todos os jornais e televisão é o erro das pesquisas. Mas é exatamente por isso. Porque o eleitor acompanha até o último minuto e muitas das vezes está se decidindo para votar. Nas últimas 72 horas é que talvez uma grande massa dos eleitores se decidam em qual candidato vai votar. Isso leva a um nível de exigência muito maior e requer da classe política um nível de comprometimento muito maior com aquilo que eles propagam e que se diz durante a campanha. Porque o eleitor agora tem mecanismo para acompanhar. Né? Por exemplo, quem é que escutava falar há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, apesar de já existir programas de governo, apesar de já existir os programas de partido, apesar de, inclusive, já ser uma exigência legal há muito tempo, você ter que apresentar um programa de governo quando vai registrar a sua candidatura. Quem é que algum dia viu ninguém discutindo isso ou cobrando isso? Nos últimos 6, 7, 8 anos, é comum você ver nas redes sociais as pessoas cobrando. Olha, foi dito isso na campanha e não foi feito. E não fez. Inclusive, a gente, em conversa ali interna, quem já está há mais tempo nisso, a gente recorda até tinha político que chegava aqui e fazia um discurso. Agora eu faço um discurso bem para cá. Quando ia para outro lugar, aqui, saía aqui, por exemplo, ia para outra localidade, ele fazia um discurso para cá. Porque era para públicos diferentes e aqueles discursos jamais iriam se encontrar. Hoje não. Hoje o que você diz aqui, você tem que continuar dizendo ali, aqui e acolá, porque as pessoas gravam, a mídia social acompanha. Né? Você veja que Xeramubim, por exemplo, nós tivemos esse ano um debate feito pela televisão. Né? Num modelo que nós só tínhamos até pouco tempo eleição com debate nos Estados Unidos. Né? Isso veio para o Brasil com a volta da redemocratização na eleição para presidente em 1989, que os debates foram decisivos dali para frente, e em Xeramubim esse ano nós tivemos um debate transmitido pela televisão para que os candidatos apresentassem suas propostas, o que é que pretende fazer, qual era o seu programa de governo, e isso deixou o eleitor cada dia mais antenado e cada vez mais vigilante para fazer a sua escolha. E isso requer da classe política um comportamento diferente. Razão pela qual a reeleição deixou de ser uma coisa pacífica. Agora não. Você é candidato e a gente costuma ouvir o povo dizer isso. O povo bota e literalmente o povo tira. Né? Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Oi, eu sou a Milene Dott e eu estou na Sertão TV. Leve a mais nova TV para sua casa e desfrute de um conteúdo que é feito para você. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. A BrisaNet
é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. A Unopar de Quixeramobim traz uma super novidade para você. São os cursos do Núcleo de Saúde. Para você que sempre sonhou em cursar enfermagem, farmácia, fisioterapia ou nutrição, chegou a hora de realizar seu sonho. Mensalidades acessíveis, laboratórios especializados e equipados, e toda a experiência de quem está no mercado há mais de 45 anos. Então não perca tempo. Estamos com inscrições abertas e vagas limitadas. Unopar, para você virar o jogo. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Saúde não só física, mas também espiritual para todos os nossos conterrâneos e também, por que não dizer, para todo o nosso país. Que Deus abençoe a todos. Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você. Você considerou que essa mudança de fim de coligação ajudou ou atrapalhou os candidatos? Isso era Principalmente os que já estão em mandato. Isso era uma coisa, Fabiano, necessária, o fim das coligações nas eleições proporcionais. Uma das coisas que fazem a política brasileira ainda não ter chegado no nível de qualidade que o eleitor brasileiro cobra e quer é exatamente os partidos que são muito frágeis. Os partidos brasileiros, para começar, você tem um número imenso de partidos, né? Você tem uma estrutura partidária que não funciona, né? Os partidos são, na verdade, a grande maioria são amontoados, que você forma ali na véspera do período para poder habilitar candidaturas. E nós temos muito poucos partidos que de fato funcionam no Brasil. Com o advento das coligações, isso era o fim dos partidos, porque você poderia estar em qualquer partido e de repente você fazia ali um ajuntamento de partidos numa coligação para lançar candidatos a cargos proporcionais, vereador, deputado estadual e deputado federal. Com o fim, e essa é a primeira eleição, né, que nós estamos tendo depois da volta da redemocratização, em que nós não tivemos mais coligações a nível proporcional, que os partidos tiveram que se organizar. E para quem estava no exercício do mandato é ruim. Por quê que essa medida foi ruim? Porque a maioria estava exatamente em partidos que pouco interessava para o próprio político, para o próprio candidato, saber em que partido estava. Ao final das contas, um líder político ali articulava, juntava 5, 6, 7, 8 partidos numa coligação para eleger os candidatos proporcionais. Agora, o candidato tinha que ir para um partido e concorrer só naquele partido. E aí é óbvio que um candidato já experimentado, com a quantidade de votos já testado nas urnas, os candidatos novos ou os candidatos novatos não queriam receber.
ou não queriam estar no mesmo partido de um candidato, por exemplo, em Xeramobim, um candidato que aspira, almeja, deve tirar 200, 300, 400 votos, não se sente confortável em estar num partido que ideologicamente não tem vínculo nenhum, está ali só por comodidade, para estar junto com um candidato que historicamente tira 1.000, 1.500, 2.000 votos. Então isso gerou uma dificuldade também para os candidatos que já estavam no exercício do mandato. E criou uma facilidade para os novos candidatos, porque até por conta de que você também não sabe, aqueles candidatos nunca foram testados nas urnas para você saber que quantidade de votos eles teriam. Uma outra dificuldade nessa eleição é que para esses candidatos, é que por conta disso, nós saímos em Xeramobim, em todos os municípios, para praticamente o dobro dos candidatos. Xeramobim na eleição passada teve 100 candidatos na eleição proporcional, algo em torno disso. E nós passamos para 200. O que é que ocorre? Aí é matemática pura e simples. Se você tem 45.000 votos para distribuir para 100 candidatos, você tem ali um ponto médio de 450 votos por candidato. E se você tem os mesmos 45.000 votos para dividir para 200 candidatos, você cai para 200 e poucos votos para cada candidato. E aí você observa por que é que caiu tanto a votação de cada candidato. Porque nós temos o mesmo número de votos, praticamente o mesmo número de eleitores, para dividir agora para o dobro de candidatos. O que é que se espera daqui para frente com isso? Que os partidos se organizem, que as pessoas se coloquem nos partidos, que os pretensos candidatos se coloquem nos partidos, que ele tenha alguma afinidade ideológica. Os partidos precisam ter alguma bandeira, precisam de fato existirem, né? Porque a facilidade, por exemplo, na eleição americana. Todo mundo, mesmo quem nunca foi lá ou quem nunca for, sabe que lá tem 2 grandes partidos, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, que as pessoas se alinham ali, se conhecem as ideias de cada um, conhecem o posicionamento de cada partido e se identificam com aquele partido e passam a integrar aquele partido. No Brasil, salvo raríssimas exceções, os partidos não têm alinhamento ideológico nenhum. Num mês, lá na Câmara ou no Senado, vota de um jeito, na outra semana vota de outro. E assim, de cima a baixo, das câmaras municipais ao Senado da República. A depender da conveniência. A depender da conveniência. Renovação da Câmara. Nós tivemos aí um percentual considerável, apenas 5 nomes dos 15 conseguiram a reeleição. Esse ano tem um diferencial, a gente vai acrescentar mais 2 vagas. Na verdade, a gente já tinha era até mais, né? Diminuiu, chegou a ter 21 vereadores. Diminuiu. E agora a gente sobe de 15 para 17. E aí eu queria lhe perguntar também uma situação. O seu irmão, Zé Wilson, não conseguiu também a reeleição. E aí como foi que vocês, enquanto família, analisaram essa situação? É interessante, assim, o Zé Wilson ele foi candidato a vereador em 2016, tirou 1.350 e poucos votos. E quando foi agora em 2020, no prazo para a escolha dos partidos, né, para definir que ele foi candidato pelo PP, estava no PP, e o PP, que estava até aquele momento, estava exatamente sob o comando ali do próprio Zé Wilson, que era o único vereador que o PP tinha, passou para as mãos do prefeito Kleber. E o Zé Wilson, por razões óbvias, não aceitou ficar no mesmo partido do prefeito Kleber e resolveu ir para uma outra sigla partidária. E recebeu um convite do Rômulo para ir para o MDB. Era um partido que o Rômulo estava lá, que não tinha candidatos, mas convidou e ele foi. Eu fiz, na época eu até mostrei para ele, disse, olha, Zé Wilson, do ponto de vista de ganhar a eleição, você está indo para uma situação de muita dificuldade, porque é um partido que não tem candidatos. Ou seja, será praticamente ali um candidato ele foi, inclusive, sozinho. O que mais obteve voto e ficou, do segundo abaixo. Exatamente, praticamente não tinha. Então, eu disse, olha, você vai para um partido em que quase não tem candidatos. Então, do ponto de vista estratégico eleitoral, você está indo para uma situação de muita dificuldade na sua reeleição. Agora, eu respeito também, nós fazemos política familiar, mas assim, com muito respeito à opinião de cada um. Eu discordei do fato dele ir para o MDB sob o ponto de vista estratégico eleitoral de ganhar a eleição, mas concordei porque ele queria estar ali. Ele achou que estava confortável ali, queria disputar a eleição ali e não em outros partidos. Nós recebemos convites para ele ir para outros partidos, mas ele não quis. Ele se identificou com o MDB, com o Dr. Rômulo, com aquilo que ele acreditava e que achava que era interessante para ele defender na eleição, e foi para lá. E eu entendo que política é assim.
você tem que estar onde você se sente confortável. O fato de você ganhar a eleição é circunstancial. É óbvio que quem disputa a eleição quer ganhar, mas nem sempre ganhar ou ganhar de qualquer jeito é o mais importante, né? Sempre fica um aprendizado, né? Isso. Com relação ainda a essa situação, eu queria saber de você como é que você está analisando, João, a eleição para a presidência agora da Câmara Municipal. O que é que você imagina que deve vir por aí? Deve vir renovação? Como foi o resultado das urnas, ou a gente ainda vai observar na presidência da Câmara nomes que já estão? Eu conheço praticamente todos os 17 vereadores eleitos nessa eleição. Os 5 reeleitos, alguns que voltaram e alguns novos candidatos. Inclusive, o pessoal que está nos assistindo, dos 12 que vão assumir a cadeira a partir de 2021, 6 já foram vereadores. Os 6, de fato, que nunca foram. Pois inclusive, outro dia eu fazia um comentário sobre isso, né? Até que ponto, de fato, renovou, porque isso. Você tem alguns casos de substituição de candidaturas de famílias que estão há muito tempo cadeiras ocupadas ali e que trocam o candidato, e alguns retornos. Então, de fato, não há uma renovação tão grande como se apresenta no primeiro momento. Mas eu acredito, Fabiano, até pelo momento, e eu acho também que é necessário, eu acho que nós estamos precisando de um novo formato, de um novo modelo, tanto no poder executivo em Xeramobim, como no poder legislativo. Eu acredito e eu defendo que a Câmara tenha um presidente que possa, pelo menos, representar uma certa mudança de comportamento. Até porque a gente tem que ser leal. Quem está na política tem que... O nosso paradigma e o nosso norte é o eleitor. O eleitor deixou bem claro, nessa eleição, o que é que ele deseja do poder legislativo. Ele deseja uma mudança do poder legislativo. Ele deseja uma renovação do poder legislativo. Assim ele fez. Então, nada mais justo do que a presidência da Câmara e que a mesa diretora da Câmara represente isso. É o meu desejo, que é o desejo da população e do eleitor, que ficou bem claro com o resultado das urnas agora em 2020. Seria mais ação, vamos dizer assim? Porque assim, existe um desvirtuamento da função do vereador. Isso sempre existiu. Aliás, do poder legislativo no Brasil inteiro, né? Se cobra muito dos parlamentares missões e funções que não são deles, né? Tanto que... Mas, João, isso não foi um costume feito pelos próprios políticos? Pelos próprios políticos. Pelos próprios políticos. Por isso mesmo é que eu estou dizendo que o eleitor, por isso é que a gente não pode... Eu até dizia isso, eu disse isso aqui outro dia. A grande estrela da eleição não são os políticos. A grande estrela da eleição não são os candidatos. A grande estrela, o objetivo maior e o ponto mais importante e o dono da eleição é o eleitor. Então o eleitor está dizendo isso, o eleitor está cobrando isso, o resultado das eleições deixa bem claro isso. Então, ao longo do tempo, os nossos parlamentares eles foram muito levados a desviar a função, a fazer assistencialismo mesmo, por exemplo, a bater na porta de hospital, a correr na porta do posto de saúde, até para furar uma fila e botar a gente na frente, para trocar uma receita, um negócio de um remédio, uma coisa desse tipo. Coisa que não é papel do vereador. Assim como muitas de outras tarefas que não são papéis. Não é esse o papel. O papel do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo e criar as leis que dê condições para que o município se desenvolva. São essas duas principais e as duas missões mesmo dos parlamentares. Então eu entendo que o recado do eleitor é nesse sentido. Eu acho que uma das coisas que levou os eleitores a fazer uma renovação no Poder Legislativo aqui é porque, principalmente, do ponto de vista da fiscalização do Poder Executivo, a Câmara foi negligente. Isso é uma coisa que não se pode negar. Em muitas das ocasiões, ela faltou com o seu papel de agente fiscalizador do Poder Executivo. Então, é fácil e é compreensível que o eleitor tenha tomado essa medida e agora
cabe aos políticos que receberam o mandato e essa confiança cumprirem esse papel. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da BrisaNet HD TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. As definições de diversão foram atualizadas. Agora você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Play você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor? Serviço sem custo adicional para clientes BrisaNet. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê um play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, aqui fica. Essa semana, a premiação do Cariri da Sorte está incrível! Confira! São R$5.000 no primeiro e no segundo sorteio e uma Honda Start 160 0 km no terceiro sorteio. E no quarto sorteio tem uma nova estrada 0 km. Uma estrada! Uma linda estrada para você curtir a vida. E no Super Giro da Sorte são 20 prêmios de R$500. Comprando o Cariri da Sorte Cap Filantropia Premiável e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Compre já o seu em um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo. Título emitido pela Investe Capitalização. O que eu desejo 2021 para Xeramobim é que seja uma cidade que os gestores olhem com mais carinho, com mais afinco de trazer para a nossa cidade uma cidade bonita, e que Xeramobim se transforme num polo de empregos, que a gente possa ter mais garantia para essa população mais pobre. Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo. Você falava que é necessário, né, repensar a questão do executivo e do legislativo no município de Xeramobim. Daqui a pouco, inclusive, quero lhe fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, qual é o maior desafio de Xeramobim e da região? Porque não cresce, a gente não pode querer crescer só, né? E aí o que é que você pensa com relação à nossa região também? Mas eu queria saber de você o seguinte, você esteve na coordenação do Clébio, o Clébio conseguiu vitória, é o prefeito atual do município, deve deixar porque não conseguiu a reeleição. E hoje, por que houve esse seu distanciamento com ele? Qual a sua opinião hoje em relação ao Clébio Pavão? Isso também impediu a junção de Pedro com o Clébio? Em 2015, Fabiano, para ser bem preciso, mais ou menos ali em 2015, a gente sentando com algumas pessoas e discutindo política, era patente, era óbvio o desejo de mudança em Xeramobim. Era em qualquer lugar, em qualquer canto. Inclusive essa palavra ficou bastante marcada na campanha. Em qualquer canto que você chegasse, as pessoas estavam cansadas com a estrutura de poder que governava Xeramobim de 1996 até aquela data.
Já iam 20 anos. E isso, eu costumo dizer, isso é do processo político brasileiro. Não é, e não significa dizer, é qualquer gestor que esteja ali 20 anos, 24 anos, 30 anos depois, num grupo político, qualquer um está sujeito a perder uma eleição como o Cirilo perdeu a eleição de 2016 em Quixeramobim. Porque é do processo político brasileiro. As estruturas de poder no Brasil têm um ciclo mais ou menos definido. De 20 anos. Que é 20 anos, um pouco mais ou um pouco menos. Aqui foi assim, foi no Ceará, é no país. Funciona assim. Então ali, em 2015 para 2016, era perceptível o cansaço dessa estrutura de poder em Quixeramobim. E o Kleber me procurou, uma certa feita, se colocando como candidato a prefeito, e eu perguntei ele se ele tinha... eu acho que tem duas características que você precisa ter para ser candidato a prefeito. A primeira é saber se de fato a pessoa está determinada a ser, né? Se tem vontade de ser. E ele disse que tinha. E a segunda é se tem coragem para exercer. Porque em sendo candidato você pode ganhar e precisa exercer. E ele também afirmou que tinha. De fato, a segunda coisa, que era a coragem, ele não tinha. E ganhou a eleição porque o cenário era extremamente favorável para ele. Naquela eleição ali, o Clébio ganhou, mas numa disputa de 2 candidatos. No lugar do Clébio estivesse uma outra pessoa, ganharia também. Dificilmente alguém perderia aquela eleição, porque o povo, de fato, naquele momento, estava cansado com essa estrutura de poder. Isso era um sentimento também nacional, tanto que o Estado, praticamente, a maioria dos prefeitos, com belíssimas gestões, não conseguiram se reeleger, e o Clébio conseguiu aqui a eleição. Só que, como eu lhe falei, para você governar, além de tudo, além do programa de governo, além do apoio político, além de todos os componentes que requer um político para fazer uma boa gestão, você precisa ter coragem. É um ato de coragem você ser prefeito de uma cidade do tamanho de Quixeramobim. E para ser prefeito de Quixeramobim é mais coragem ainda. E faltou ao Kleber essa coragem, essa disposição de ser prefeito. E isso a gente percebeu muito cedo. Ali a gente tentou contribuir, né, logo no começo da gestão, mas a gente viu que o que havia se dito e o que havia se pregado não era de fato o que estava acontecendo, porque exigia mesmo força para fazer isso. E faltou ao Kleber essa disposição. E aí, sem nenhum trauma, sem nenhum problema, eu comuniquei ele que não ia mais ficar, passei ali uns poucos meses e fui cuidar da minha vida. É óbvio que quando chegou em 2020, a gente tinha que procurar outro caminho, né? E isso dificultou? Claro que dificultou. Não tinha condições, por exemplo, de, em 2020, eu votar no Kleber pela reeleição do Kleber, para ele permanecer no Executivo, tendo acompanhado os 4 anos de mandato dele. E o grupão que foi montado para se reunir, que terminou praticamente separado? Na verdade, Fabiano, lá em 2019, a gente sentava para discutir política e tinha assim, um objetivo muito claro naquele momento. Era criar uma alternativa para apresentar para a eleição de 2020 alguma coisa que representasse, como eu lhe falei, uma alternativa ao passado e ao presente na política de Quixeramobim. Que nesse grupo participaram várias pessoas, tivemos excelentes discussões, muito bons debates, muito boas conversas, mas que ao final restaram poucos nessa empreitada. Mas eu considero e avalio como tendo sido uma coisa positiva. Na política, o diálogo, o debate, a discussão é uma coisa necessária, não é ruim. Ninguém perde nada porque discute, porque debate, dizer isso, né? E porque fala de política. Ninguém perde nada por isso. Né? Não custa nada, né? Isso, e alguns, por razões pessoais, alguns por motivação política, por outras questões, resolveram seguir outro caminho. Restou ali aqueles que encamparam a candidatura do Pedro Coelho e que eu fico muito feliz. Fiquei mais feliz ainda depois do resultado, porque a gente sabia das condições e da estrutura ínfima, mínima que a gente tinha para fazer a eleição. Mas a gente tinha uma ideia. Quando você faz política, porque você acredita naquilo que você faz, o resultado interessa, mas é o que menos interessa. João, eu fiz essa pergunta ao próprio Pedro, quando ele teve a oportunidade de vir aqui no programa de avaliação, que foi já na segunda-feira, depois do domingo, né, da campanha, do pleito eleitoral. E eu lhe faço agora também essa pergunta. Você, como uma pessoa importante na participação da campanha dele,
Se o Cirilo Pimenta lhe chamar para conversar, você senta com ele? Só para você ter uma ideia, nesse cenário de 2019 e 2020, em 2020 eu estive com o Cirilo Pimenta, tratando de Quixeramobim, numa conversa de altíssimo nível, falamos sobre diversas questões relacionadas a Quixeramobim. Eu sempre entendi e sempre reconheci no Cirilo um grande político. Não só você, mas eu acho que boa parte de todos que estavam se reunindo esteve com ele. Isso, e é impossível contar a história política de Quixeramobim dos últimos 30, 40, 50 anos sem falar do Cirilo Pimenta e sem reconhecer a contribuição e a importância que ele teve no processo de crescimento de Quixeramobim. Infelizmente, no período de 2013 a 2016, aí o cenário, as condições ou qualquer outras questões o levaram a fazer uma gestão que o povo avaliou muito mal, que ele acabou não conseguindo por isso a reeleição. O que não tira dele os méritos de ser um grande político e inclusive de ser um bom gestor, como deu provas em outras ocasiões. E a gente esteve reunido e estivemos conversando sobre Quixeramobim, e naquele momento também se cogitou a possibilidade de a partir dali se fazer já uma aliança, mas a gente já tinha... O próprio Edmilson revelou que procurou o Pedro, inclusive, para tentar... Nós tivemos uma conversa já muito perto, eu, o Pedro, o Edmilson e o Paulo Ferreira, sobre a possibilidade, inclusive, de se fazer uma aliança, né? E dali a gente tirou duas conclusões muito importantes. A primeira é que a gente tinha que ir para a eleição para discutir Quixeramobim. A gente não podia mais ir para a eleição para aquele radicalismo político, para falar mal de ninguém, para estar denegrindo as famílias, para estar falando mal das pessoas, e sim para levantar uma grande discussão sobre Quixeramobim, que é o que se precisa para esse momento. Foi a primeira conclusão. E a segunda é que nós também já havíamos avançado muito. O PT, ali capitaneado pelo Paulo Ferreira, muito bem conduzido pelo Paulo Ferreira, com a filiação do Pedro, com o pré-lançamento da candidatura do Pedro, nós já tínhamos avançado demais com a candidatura para recuar naquele momento, né? Mas dali saiu uma coisa muito boa. Mas você ficou um certo arrependimento de ter feito isso? Não, de forma nenhuma, porque nós estávamos convictos de que, eu estou convicto de que o Pedro apresentou a melhor alternativa de projeto de governo para a discussão da eleição de 2020 em Quixeramobim. Disso eu tenho absoluta certeza. Você não ficou triste, João, com o resultado? Perder nunca é bom. Inclusive, quem entra na campanha quer ganhar. Né? Eu tenho tido muita sorte nas eleições de Quixeramobim, praticamente todas que eu participei eu ganhei. É muito raro eu estar contando uma história de derrota na política do Quixeramobim. E aí, nessa eleição, por exemplo, eu nem me considero derrotado, porque eu sabia qual era o papel que a gente estava cumprindo, né? Era apresentar uma alternativa interessante que ensejasse um novo modelo e uma nova forma de fazer política em Quixeramobim. E o Pedro conseguiu fazer isso. É inegável que nós tivemos uma eleição diferente. Um candidato que discutiu do primeiro ao último minuto proposta e programa de governo, e um candidato, uma chapa que entrou no primeiro até o último dia sem nunca descer o nível da campanha nem um segundo. Isso não é uma coisa fácil. Então, quem faz uma eleição nesses termos, a gente fiquei satisfeito. Aí você me pergunta, claro que precisa dialogar sobre Quixeramobim. Qualquer pessoa que esteja inserida no processo político, que se negar a discutir Quixeramobim de 2021 para frente, por conta do resultado da eleição, não pode estar fazendo política. João, terminou a eleição, quem ganha é o candidato de todos os quixerambinenses, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de um tempo para assumir e começar a governar, e todos nós temos que ter esse entendimento. É óbvio que o eleitor diz bem com o seu voto qual é o papel que ele destina para cada um. Quem ganha é situação, quem perde é oposição. Mas a gente está pronto para fazer isso em altíssimo nível. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá amigos, eu sou Azanias e estou ligado na Sertão TV, a melhor programação da nossa região. Você encontra aqui no canal 180 da BrisaNet.
Leve Sertão TV para sua casa. Aproveite o melhor da televisão 24 horas por dia. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. A gente espera com certeza dias melhores, mas com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, sempre colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que com certeza a gente tendo isso nas nossas mentes, com certeza será dias prósperos, com muito sucesso e com certeza saúde, que é o que nós mais precisamos no momento. Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você. João Paulino, qual o maior desafio, na sua opinião, de Quixeramobim? E aí você, com base nas pesquisas, deve ter sentido a leitura, sentido o termômetro da população, do que tem mais sinalizado, mas enquanto experiência mesmo, de pessoa que já participa das campanhas eleitorais, em relação a essa, o que é que você consideraria ser o maior desafio a partir de 2021 para o nosso município, aquilo que de fato precisa ser resolvido, precisamos ter uma luz no final do túnel? E eu digo mais, ampliaria ainda mais para a região. O que é que falta no Sertão Central cearense? Fabiano, primeiro, você fez uma pergunta muito oportuna. Como é o Sertão Central do Ceará hoje do ponto de vista político? Vamos analisar o Sertão Central do Ceará em 1970, há 50 anos atrás. Quem era o Sertão Central do Ceará há 50 anos atrás do ponto de vista político no estado do Ceará? E aí eu vou sempre fazer referência a Quixeramobim. Quixeramobim, em 1970, nós já tínhamos um deputado estadual, filho de Quixeramobim, o nosso Leorne Belém. Em 74, nós tínhamos 2 deputados estaduais, filho de Quixeramobim, o Leorne Belém e o Alfredo Machado. Em 78, nós tínhamos um deputado federal e um deputado estadual de Quixeramobim. Em 1982, um deputado federal e um deputado estadual de Quixeramobim. Senador Pompeu. Fonseca Coelho foi deputado estadual repetidas vezes no Senador Pompeu. Boa Viagem. Em Boa Viagem. O Mazin ou a Maria Dias, deputado na Boa Viagem. O Everardo Silveira no Quixadá. O Pinheiro Landim no Solonópole. O Valdomiro Távora na Mombaça. Você veja o cenário de 2020. Vamos ver dos últimos 5, 6, 7, 8, 10 anos da política. Quem é o nosso deputado estadual? Filho de Quixeramobim. Quem é o nosso deputado federal? Filho de Quixeramobim. Quem é o deputado estadual do Senador Pompeu? Quem é o deputado estadual da Boa Viagem? Quem é o deputado estadual da Mombaça? Quem é o deputado estadual? Então, reconhecidamente, nós perdemos força política. Quando você perde força política, é óbvio que outros ocupam. Na política não fica espaço vazio. Olha o que aconteceu com o Inhamuns. Você vai, por exemplo, Tauá e Parambu são vizinhos, para começar, você tem 2 deputados federais, 3 com ligação com Tauá. Estaduais nem se conta, com Tauá, Parambu, aquela região ali. E sempre conseguem fazer. E aí o que acontece? Eleição. Nós perdemos força política. No que nós perdemos força política? E só um detalhe, João. Aqui tem, no caso, o Guimarães Federal, mas o Guimarães ele tem um leque de votação muito espalhado no estado. Isso,
E o Guimarães ele se apropriou mais de Quixeramobim nos últimos tempos. Antes, você tem ideia, até senador era mais É isso que eu estou dizendo. né? Até a votação do Guimarães em Quixeramobim não era tão expressiva. Depois é que passou a ter uma votação bem mais expressiva nas duas últimas eleições. Olha, só para você ter uma ideia de a que ponto nós chegamos do ponto de vista de desprestígio político do Sertão Central, e de Quixeramobim principalmente, se você procurar no estado do Ceará, e nós somos um celeiro de pessoas inteligentes. Eu digo muito, eu trabalhei em diversas áreas no Quixeramobim, no serviço público, na iniciativa privada, na empresa mista, meio público, meio privada. Nós temos um celeiro de pessoas inteligentes. Quixeramobim é um celeiro de pessoas inteligentes. Eu estive na prefeitura de Quixeramobim durante um tempo, retornei, agora passei alguns meses. Não existe no estado do Ceará um município com um quadro de servidores públicos tão preparados e tão competentes como tem aqui na prefeitura de Quixeramobim. Nós temos pessoas inteligentes espalhadas por esse Ceará inteiro. Mas olha como é que está a nossa situação política. Quem é a pessoa de Quixeramobim que ocupa um cargo relevante no governo do estado? Nós não temos um secretário, nós não temos um subsecretário, nós não temos ninguém do Quixeramobim ocupando função nenhuma no governo do estado. Eu às vezes brinco, eu ando ali por conta da minha ligação com o deputado Bruno Pedrosa, eu ando ali pelos gabinetes do governo, por órgãos do governo, e às vezes eu tenho vontade de encontrar um porteiro, né, de Quixeramobim, uma pessoa de Quixeramobim, ocupando uma função do governo, e eu não encontro. E isso é sinal da nossa pouca força política. E isso se estende para a região inteira. Então, um dos problemas é essa questão da nossa... Nós precisamos retomar a força política que o município já teve, que a região já teve, junto do estado do Ceará. A segunda coisa, que aí mais especificamente... Nós temos, quando nós não temos força política, como é que é dividido o orçamento do governo federal e dos governos estaduais? É dividido em função da força política. Se você não tem força política, também não tem recurso. A fatia do bolo, né? A fatia do bolo. E se você não tem recurso, falta investimento. Tem um dado interessante, eu sou um estudioso de Quixeramobim por minha conta mesmo. Eu acho bom fazer isso. As pessoas ocupam suas horas vagas, é o meu hobby estudar Quixeramobim, sob o ponto de vista político, econômico, financeiro. Se você pegar, por exemplo, o orçamento de Quixeramobim em 2012... João Paulinho, que é por formação contador. Né? O orçamento de Quixeramobim de 2012, que era ali algo em torno, beirando ali os 130 milhões de reais, nós tínhamos quase 20% desse orçamento aplicado em investimento. O que é investimento? Obra, infraestrutura, aquisição de bens e materiais permanentes. O que é que significa isso? Emprego, geração de riqueza imediata. A partir do momento em que eu tenho grande parcela do orçamento do município sendo aplicada em investimento, isso tem uma retroalimentação do sistema econômico imensa. Para quem quiser recordar, lembre-se daí de 2010, 2011, 2012, né, da dificuldade que nós tínhamos para conseguir mão de obra, por exemplo. Nós não tínhamos pedreiro, nós tínhamos que trazer de fora mão de obra para dar vazão à quantidade de serviços e de obras e de atividades importantes do ponto de vista de investimento que estava acontecendo no município naquele momento. Mas se você olhar, a relação está clara. Nós tínhamos 18% de investimento num orçamento de 130 milhões, que era o orçamento da época. Lá em 2016, nós já caímos para algo em torno de 10%. Nós terminamos ali com 150, 160 milhões, por aí, e nós só tínhamos desse orçamento 10 milhões, 10% em investimento. Houve uma queda quase pela metade. A última análise que eu fiz, que é o orçamento de 2019, nós caímos para 6%. Então se você 6%. Então se você tem um terço do investimento que você tinha 10 anos atrás, você não pode estar com a mesma situação. O que é que nós precisamos fazer urgentemente? Utilizarmos no máximo da nossa força política para captar recursos e transformar isso em investimento no município. Mas isso vem através de quê? Emenda parlamentar? Captação de obra pelo governo federal? A elaboração de projetos. Primeiro você precisa ter os projetos. Se você não tem os projetos... Aí entra construção de açude, quadras, reforma de esporte. E aí tem as parcerias, porque nem tudo também, eu estou citando aqui o exemplo do investimento público direto na prefeitura, mas nós temos os outros parceiros. Nós temos aqui, por exemplo, 3 bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil,
e Banco do Nordeste. Que essas estruturas, se forem bem feitas boas parcerias, se forem bem movimentadas, você consegue alavancar recursos para investir no município. Né? Eu estou citando assim, nós temos vários exemplos, nós temos vários parceiros que podem atuar diretamente aqui, desde que o município seja o agente indutor dessa política de desenvolvimento. Então, na minha visão, hoje, o Quixeramobim precisa urgentemente de duas coisas. Utilizar-se muito da força política que ela detém, e nós não podemos dizer também que nós perdemos toda a nossa força política. Nós não temos na região e nem no município a mesma força política que nós já tivemos. Mas nós ainda temos... É necessário uma reorganização política? Isso. Nós temos ainda muita força política. E nós precisamos urgentemente trabalhar toda a política de investimento do município. Seja, claro, a prefeitura como um agente indutor dessa política e utilizar-se dos parceiros que nós temos aqui mesmo. Né? O governo federal, através das suas obras diretas aqui, o governo do estado, através das suas obras que ele faz diretamente aqui. Por exemplo, um grande investimento, o investimento do Hospital Regional do Sertão Central. É um investimento de 100 milhões de reais com um investimento mensal de 8 ou 10 milhões de reais. Isso é injeção na veia na economia do município. Os programas habitacionais do governo, nós chegamos a ter aqui, por exemplo, uma quantidade imensa de casas sendo construídas simultaneamente, gerando emprego, gerando renda. Isso precisa ser retomado de uma forma urgente. E de lá para cá, outras alternativas surgiram. É óbvio que essa política de investimento passa pelo investimento direto do município e passa pelas parcerias. Nós precisamos alavancar a política de industrialização, porque você me diz assim, João, o que é que você enxerga, o que é que as pesquisas diziam? Por que eu falo de investimento? Eu me lembro lá na gestão do Edmilson, e eu tenho uma relação de amizade e de respeito muito grande pelo Edmilson, a gente discutia muito Quixeramobim. E de uma certa feita, olhando lá uma pesquisa, as pessoas sempre quando falam de problemas nos municípios, é comum o principal problema dos municípios serem saúde, por exemplo. Fala de saúde, de educação, e em Quixeramobim, na época, já ali no segundo mandato do Edmilson, um problema recorrente que aparecia era emprego. E foi a época que mais se gerou emprego. Mas por que aparecia emprego? Porque as pessoas tinham perspectiva de se empregar. Então, viam as pessoas se empregando, queriam se empregar também. Isso criou um círculo virtuoso, ou seja, da geração de emprego e da busca do emprego. Né? Então, as pessoas continuam em Quixeramobim tendo essa expectativa. É tanto que o tema central de qualquer candidato para uma eleição em Quixeramobim é falar em oportunidade. Então é preciso a criação de oportunidades. O poder público na minha opinião, o poder público deve ser o ente menos empregador. Se você quiser liquidar uma prefeitura ou uma gestão, transforme a prefeitura no órgão empregador. Não é para ser, não é esse o papel. A prefeitura tem os seus serviços definidos, tem as suas áreas de atuação definida e tem a quantidade legal de servidores que é para ter, que é o estabelecido na lei de responsabilidade fiscal, que a maioria dos prefeitos ousam sempre em descumprir. Basta fazer isso. Os empregos, as oportunidades, isso tem que ser criado na iniciativa privada. Óbvio, com o apoio e a participação direta do município, que é o agente indutor do desenvolvimento, principalmente no Nordeste brasileiro, no Sertão Central do Ceará, onde você não tem muitas outras alternativas. João, eu queria agradecer a sua participação, foi um bate-papo bem interessante, a gente continuaria mais tempo, em decorrência do tempo, mas eu queria também deixar um espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, meu irmão. Fabiano, eu lhe agradeço, queria mandar aqui um abraço para o Sérgio Machado, queria cumprimentar o Sérgio pela ousadia. É importante você andar pelo Ceará todo e você chegar em municípios grandes do Ceará e chegar em Fortaleza e você ter o privilégio de sentar e assistir um canal de televisão feito com a qualidade que o Sérgio e você e a equipe, toda a equipe, consegue fazer no Sertão Central do Ceará, aqui em Quixeramobim. O Quixeramobim é pioneiro nessa questão da comunicação. Nós somos pioneiros no Ceará, sempre fomos nessa questão da comunicação e evoluímos agora para o sistema de TV, pelo qual eu parabenizo ao Sérgio e toda a equipe e a você. E também ressaltar o papel importantíssimo que teve a Sertão TV e o Sistema Maior no processo eleitoral de Quixeramobim, agora em 2020. E tenho certeza que esses debates, essas discussões, agora saindo um pouco mais da seara política, partidária propriamente dita, político-eleitoral,
para a política administrativa, haverá de dar ao município uma contribuição importante para os próximos meses, para os próximos anos. Eu acho que é um papel relevante que faz o Sistema Maior e a Sertão TV, e que vocês têm feito isso muito bem. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que for necessário para debater, para discutir o Xeramobim. Obrigado, João Paulino. Obrigado a você que nos acompanhou. O Ceará em Pauta segue, inclusive, sendo transmitido nas nossas redes sociais. Para você que acompanha pelo canal 180, curta a nossa página no Facebook, siga o Instagram e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.